Imagine só, você está em casa sozinho quando de repente sente aquela sensação estranha, como se alguém estivesse observando. Um arrepio percorre sua espinha. Seria apenas sua imaginação? Ou será que alguém que já não está mais entre nós poderia estar ali, testemunhando seus momentos mais íntimos? Esta é uma das perguntas mais antigas da humanidade, presente em praticamente todas as culturas, desde os primórdios da civilização. Afinal, o que acontece quando fechamos os olhos pela última vez? Será que nossos entes queridos que já partiram ainda conseguem nos ver, nos ouvir ou até mesmo interferir em nossas vidas? Hoje, vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da existência humana. Um enigma que nem a ciência, nem a religião conseguiram desvendar completamente. E para isso, precisamos explorar um território onde poucos ousam se aventurar. O limiar entre a vida e a morte. Imagine um grupo de humanos há milhares de anos, reunidos ao redor de uma fogueira em meio à escuridão da noite. De repente, um dos membros avista duas luzes brilhantes e fixas na mata, refletindo o fogo. Ninguém sabe exatamente o que é aquilo. Poderia ser apenas o reflexo em uma pedra molhada ou os olhos de um predador prestes a atacar. Eles não tinham certeza, mas não arriscaram. Pegaram suas lanças e recuaram. Aqueles que aprendiam a respeitar o que não compreendiam e agiam com cautela tinham mais chances de sobreviver. Esse medo instintivo do desconhecido foi moldando nossa forma de pensar por milênios. E é esse mesmo impulso que nos faz, até hoje, temer o que não conseguimos ver ou explicar, especialmente quando o assunto é a morte. Imagine uma lâmpada acesa no meio de um cômodo escuro. A lâmpada em si é o corpo, a estrutura física, palpável, feita de matéria. A energia elétrica que a percorre e a faz funcionar seria o espírito, o sopro divino, o impulso vital. E a luz suave que se irradia por todo o ambiente, tocando paredes, móveis e pessoas, é a alma. A essência emocional, sensível, que conecta o ser ao mundo ao seu redor. Nas escrituras cristãs, esses conceitos não são sinônimos. A palavra alma deriva do hebraico nefesh e do grego psyche, enquanto espírito vem de ruach e pneuma. Em Gênesis 2:7, lemos que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, ou seja, uma alma vivente. Já em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo fala sobre espírito, alma e corpo, indicando que são elementos distintos. Pesquisadores da área bioenergética afirmam que a alma de cada ser humano não está confinada ao corpo físico, mas se estende ao redor dele em um campo que pode alcançar até 7 metros de diâmetro. Algumas tradições chamam isso de campo áurico ou corpo energético. Se a alma se expande além do corpo enquanto estamos vivos, será que ela continua interagindo com o mundo mesmo após a morte física? No cristianismo tradicional, especialmente na vertente católica, existe a crença de que o corpo físico interage com o mundo material. A alma se relaciona com outros seres e o espírito se conecta com Deus. Após a morte, a pessoa entraria em um estado chamado sono da alma, ou iria para o céu, inferno ou purgatório. Curiosamente, diversos trechos bíblicos como Isaías 38:11 e o livro de Jó sugerem que os mortos não têm mais conexão com os vivos. O homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará nem será despertado de seu sono, diz Jó 14:12. Já no budismo, a perspectiva é completamente diferente. Não existe uma alma permanente, mas sim um conjunto de experiências em constante transformação. A consciência seria como uma chama que passa de uma vela para outra. Não é a mesma chama, mas também não é totalmente diferente. Após a morte, essa chama continuaria em outro ciclo de existência, seguindo o princípio do karma, sem necessariamente manter a consciência de suas vidas anteriores.
Uma visão radicalmente diferente vem do espiritismo codificado por Allan Kardec e das religiões de matriz africana como a Umbanda e o Candomblé. Nestas tradições, não só os espíritos podem ver e ouvir os vivos, como também podem interagir diretamente com o mundo material. No espiritismo, através da mediunidade, pessoas como Chico Xavier alegaram receber mensagens de falecidos contendo informações impossíveis de se obter por outros meios. Detalhes específicos sobre objetos perdidos, segredos familiares ou previsões que depois se confirmaram. Na Umbanda e no Candomblé, entidades espirituais podem incorporar em médiuns para aconselhar, curar e ajudar os vivos. Este processo, conhecido como incorporação ou manifestação, permite uma comunicação direta entre os dois planos. Diferente da visão de possessão demoníaca propagada por algumas denominações cristãs, essas manifestações são vistas como benéficas e ocorrem de forma consciente e autorizada. A ciência convencional tende a ser cética quanto à existência da alma ou qualquer forma de consciência após a morte. No entanto, até mesmo grandes cientistas trouxeram perspectivas intrigantes sobre o tema. Albert Einstein, embora não acreditasse na alma no sentido religioso tradicional, deixou uma frase famosa: "A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada." Esta afirmação, embora se referisse às leis da física, tem sido interpretada como uma possibilidade de que a energia da consciência humana possa persistir. Nikola Tesla afirmava que, se você quer encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Esta visão sugere que a consciência poderia existir em frequências imperceptíveis aos nossos sentidos. Mais surpreendente ainda foi Max Planck, pai da física quântica, que declarou: "Considero a consciência como fundamental, considero a matéria como derivada da consciência." Uma declaração surpreendente de um dos cientistas mais importantes da história. Os avanços da física moderna, especialmente no campo da mecânica quântica, abriram novas possibilidades para o entendimento da consciência e realidades além da nossa percepção. A teoria ORC-OR, redução objetiva orquestrada, proposta pelo físico Roger Penrose e pelo anestesiologista Stuart Hameroff, sugere que a consciência é um fenômeno quântico que ocorre em estruturas microscópicas dentro dos neurônios, chamadas microtúbulos. Se isto for verdade, esse processo quântico poderia sobreviver à morte do corpo físico, persistindo no tecido fundamental do universo. As teorias do multiverso propõem a existência de infinitas versões da realidade. Em algumas interpretações da mecânica quântica, como a de Hugh Everett, cada decisão ou evento cria universos paralelos. Isso abre a possibilidade teórica de que nossa consciência possa continuar existindo em outras dimensões. A teoria das cordas vai além, propondo que o universo possui até 11 dimensões, invisíveis aos nossos sentidos limitados. Físicos como Lisa Randall sugerem que podemos estar vivendo em uma membrana de uma realidade muito mais complexa, onde outras formas de existência poderiam habitar. Um dos fenômenos mais intrigantes são as experiências de quase-morte, EQMs. Pessoas que clinicamente morreram com parada cardíaca e cerebral e foram ressuscitadas relatam experiências extraordinariamente similares. A sensação de flutuar acima do próprio corpo, visualizar uma luz no fim de um túnel, encontrar entes queridos falecidos e, em alguns casos, presenciar eventos que ocorreram enquanto estavam mortas. O Dr. Sam Parnia, diretor de pesquisa de ressuscitação da Universidade de Nova York, conduziu o estudo AWARE, Awareness During Resuscitation, investigando casos de pacientes que tiveram paradas cardíacas.
Surpreendentemente, alguns relataram detalhes precisos de suas ressuscitações que seria impossível conhecer estando inconscientes. Céticos argumentam que essas experiências são apenas alucinações causadas por um cérebro privado de oxigênio. No entanto, isto não explica como alguns pacientes conseguem relatar com precisão eventos ocorridos enquanto estavam clinicamente mortos, às vezes em outros cômodos do hospital. O fato é que, mesmo com todo o avanço científico, ainda estamos longe de compreender completamente a consciência humana. Como disse o neurocientista David Eagleman, há tanto sobre o cérebro que não sabemos que não sabemos. Carl Sagan, embora cético quanto à vida após a morte, reconhecia os limites do conhecimento científico. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Stephen Hawking, igualmente cético, admitia: não sabemos o suficiente sobre física para afirmar com certeza o que é possível ou impossível. É nesse espaço, entre o conhecido e o desconhecido, que residem as maiores perguntas da humanidade. Talvez a questão não seja se os mortos podem nos ver, mas se estamos prontos para ver além dos limites de nossa percepção atual. Então, os mortos podem ver o que acontece na Terra? A resposta honesta é: não sabemos com certeza. As religiões oferecem suas explicações baseadas na fé e em tradições milenares. A ciência apresenta suas teorias, algumas delas abrindo portas para possibilidades que antes pareciam impossíveis. O que podemos concluir é que a morte continua sendo um dos maiores mistérios da existência humana. E talvez a única forma comprovada de imortalidade seja através do legado que deixamos, as memórias, as lições, o amor que plantamos nos corações daqueles que continuam vivendo. Como disse o poeta grego Píndaro, somos a sombra de um sonho. Mas será que esse sonho acaba quando o corpo físico cessa de funcionar? Ou será que apenas despertamos para uma nova realidade? A resposta para essa pergunta talvez seja o maior "sabia dessa" de todos. E você, o que acha? E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa. É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo o que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.